Sou a Carol Araújo, diretora da companhia Resenha Teatral. Eu sou Maria Carol, diretora de movimento do espetáculo. Meu passado não se apaga, o bulto sou o que sou pelo que somos. O espetáculo, ele surgiu de alguns questionamentos nossos, né? E a Carol já queria montar o Navio Negreiro de Castro Alves e eu queria trabalhar a questão de identidade negra. Nós levamos a proposta para a companhia, a Resenha Teatral, e foi interessante o processo porque quando a gente começou a fazer questionamentos sobre a identidade de cada um, os integrantes não se viam negros e não se viam ou teriam sofrido qualquer tipo de não tinham referências preconceito sobre a própria história, sobre o que aconteceu, ou então já escutaram falar alguma vez no colégio, mas eles não se identificavam. Não se viam. Não tinha uma identificação. Aí começamos um processo de, primeiro, estudo do continente africano, depois passamos para o estudo de mitologia dos orixás, né? Porque a gente sempre questiona, a gente sabe mitologia grega, romana, a gente conhece em todos os deuses, mas a gente não tem referência de mitologia africana. E a partir daí a gente começou um processo de pesquisa, levantamento de material, tanto material físico quanto material de conteúdo, e surgiu um sketch. Esse sketch a gente foi desenvolvendo com o Navio Negreiro, a partitura. Foi um processo de 2 anos, até porque a gente quis introduzir isso. Quando introduziu na companhia, eles não tinham muita referência. Então foi um estudo mesmo, né, da própria dança africana, que ela entrou com a dança africana também, e também a própria história, nossas origens. Durante o processo eu falei, você já questionou sobre a sua origem? Como é que é? Qual é a sua história? E as resistências. Tanto que a Carol fala uma coisa muito interessante, que alguns pais de integrantes começaram a questionar aquele estudo. O que vocês estão estudando? Porque tinha outras religiões, até tipo assim, mas a gente não está falando sobre religião, a gente está falando sobre a história, né? A mitologia africana. O arquétipo, né? E daí a gente começou a desenvolver. Levamos realmente 2 anos até ganhar um corpo. E surgiu depois a dramaturgia comigo, com Carol e com o Lucas Nunes. Que é um ator da companhia também e que ele entrou nesse processo com a gente e ajudou a gente a construir essa dramaturgia, né? Que é onde também tem trecho do poema do Navio Negreiro do Castro Alves, onde tem partituras físicas. Na verdade é uma mistura de linguagens o espetáculo. Nós temos vídeo, a cenografia é toda projetada. Tem a dramaturgia, a pesquisa, tem o poema do Castro Alves, tem a dança africana, então tem muita referência no espetáculo só. No final do século XIX, quando encerrava o tráfico negreiro, já tinha encerrado o tráfico negreiro, mas ainda tinha o tráfico clandestino. Então a gente pegou esse final, porque a gente pegou uma das regiões que ainda continuaram o processo. Então a gente pega o final do século XIX e vem desenvolvendo. A gente ainda pegou a região de Benin, que hoje a gente conhece a região de Nigéria, né? A gente é Reino de Benin, que era um dos mais ricos, mais bem estruturados culturalmente, internamente, né? Arquitetonicamente, artisticamente, produção de material. E tipo assim, a gente não pode esquecer que a gente é limitado no nosso conhecimento quando a gente fala assim, a gente só faz um recorte histórico. A gente não sabe a história do povo africano, da quantidade de países, né? A África não é um país, é um continente. Então a gente tenta trabalhar isso, só que a gente trabalha com um grão de areia, porque não dá para contar uma longa história, mas a gente tentou trabalhar esses fragmentos para questionar sobre a nossa identidade, tentar minimizar um pouco, trabalhar o debate sobre o nosso racismo, né? Tem um personagem no espetáculo que ele entrou bem assim, próximo de estrear, que é um griot. Que é um griot, que ele, na verdade, ele é bisneto de um dos personagens do início do espetáculo. Dos heróis da história. Dos heróis da história. E aí ele fala exatamente isso. Você sabe a sua origem? Ele começa exatamente perguntando isso pra plateia, porque eu sei a minha e eu vou contar pra vocês. Então é isso. Você já perguntou qual a história dos seus antepassados? E aí, todos nós temos uma história. Somos misturados, né? Então, tipo assim... Somos brasileiros, né? Então a gente tem um pouco, assim, então, como eu falei, quando eu fui buscar minha identidade, meu bisavô ele era negro, padre e baiano. Pois é, por isso eu tô falando. Assim, a identidade lá atrás, todos tinham alguma... Todos somos descendentes. Na verdade, assim,
Todos somos descendentes. De uma certa forma, indiretamente, assim, nós somos. É porque não conhecemos as nossas matrizes, a gente não tem a nossa árvore genealógica, né? O meu é totalmente Japão, entendeu? Meu marido é japonês e português. Então, assim, na verdade, assim, nem todos somos, né? Não. Parar pra pensar, mas assim... Não, da companhia. Na companhia, sim. Na companhia, Da sim. companhia Somos que ela todos, perguntou. de uma certa forma, assim. E as pessoas questionam muito, às vezes, né? Porque eu até falei pra ela, falei assim, caramba, eu sofri já, tipo assim, um certo assim, mas você, branca, falando sobre... Eu falei, por que não? Eu sou brasileira? Eu não posso? Eu sou brasileira? Meu bisavô era negro? Diluir esse negócio da gente colocar assim... E por que eu não posso falar? Por que você, né, descendente japonês não pode falar? Por que não pode falar, sabe? Assim, aí que tá, já começa um preconceito também do outro lado. Então, é quebrar isso. Que é exatamente o que o espetáculo fala, somos todos um só. Que esse é o propósito. E a ideia, e o legal é que assim, a proposta de vocês cabe muito com o próprio festival. Que a ideia do festival é festival para todos. Exatamente. Muito legal Coincidiu, isso. né? Muito legal isso. Olha, a gente está ansioso para Chuchu. Nós estamos em Portão, então a gente quer convidar toda a cidade para poder ir lá conhecer o espaço, que é maravilhoso. A gente ficou assim, babando no kite. Né? Nossa então, preocupação é só porque, por não ser no centro, não né? ser Então, uma a gente região não conhece central. Então, assim, a gente está nessa expectativa, né? A gente fez muita divulgação, fechamos fomos para parcerias. rua desde segunda-feira. Estamos assim, mas assim, a gente está nessa Querendo dar expectativa. um jeito de assim, porque vocês estão no fringe, que é muita opção. É muita opção. Vocês estão criando instrumentos para que consigam se diferenciar dos outros, é isso? Exatamente, para chamar o público. Vamos lá, estamos aqui para convidar vocês para assistir o espetáculo Meu Passado Não Se Apaga, Ubuntu, Sou o que Sou pelo que Somos. Da CIA Resenha Teatral. Ficaremos no Antônio Carlos Kraid, 28, 29 e 30, nos horários hoje e amanhã, 17 horas e 21 horas, e no dia 30, às 17 horas. Classificação 12 anos, ingressos a preços populares, R$20 inteira, R$10 meia. E também temos lista amiga, quem quiser pode acompanhar a nossa página no Instagram ou até no Facebook. Meu Passado Não Se Apaga, Ubuntu, Sou o que Sou pelo que Somos. E lá pode botar o nome, quem quiser, quero entrar na lista amiga, paga R$10, é só colocar que a gente bota na lista. Obrigada. Aguardamos vocês. Obrigada.